Então, veja, comprove na sua Bíblia. Preste atenção na sua palavra, que está aí, a sua Bíblia, ok? Pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Jesus nos dias da sua carne? Não. O Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz. Cristo ressuscitou. O Salvador, Cristo ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa distinção. Nós pertencemos agora a outro, ok? Nós não pertencemos ao Nazareno, pertencemos a outro, o que ressuscitou dos mortos, não o Nazareno. Vamos aqui, mais um versículo para vocês verem uma coisa. Veja, vamos fazer uma leitura aqui. Neste versículo, Paulo traz a revelação ou a explicação espiritual da analogia, do exemplo que ele fez. Ele afirma que os cristãos também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, referindo-se à morte carnal de Jesus de Nazaré, seu sacrifício na cruz. Agora eles pertencem a Cristo, que ressuscitou dos mortos, em um novo relacionamento, em uma nova aliança. Nós pertencemos a outro, ao que ressuscitou dos mortos, não ao Nazareno. O Nazareno não veio para nós. O Nazareno, ele não veio para os gentios. Nem os discípulos ele enviou pregar aos gentios. Vocês vão ver aqui, vocês vão ler na sua Bíblia, pode ter certeza. Em Jeremias 31, como está marcado aqui, vamos abrir aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas vamos abrir. Veja o que o Senhor diz lá em Jeremias 31, versículo 31. O Senhor diz assim, olha: estão chegando os dias, declara o Senhor, leia na sua Bíblia, quando farei uma nova aliança. Por isso lá em 2 Coríntios, eu li para vocês na abertura dessa mensagem, nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da antiga aliança, nova aliança. Chegarão os dias que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então presta atenção. O povo judeu, os israelitas, os hebreus, eles não entenderam esta nova aliança e ficaram presos à antiga aliança. Mesmo depois da morte do Senhor Jesus na cruz, eles não entenderam essa nova aliança. Eles não entenderam que o Senhor Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o que morreria na cruz e os libertaria do quê? Da religião. Eles estavam perdidos na religião. Vocês vão ver isso aqui em alguns versículos. O Senhor Jesus não veio para os gentios, Jesus de Nazaré. O Cristo ressuscitado para todos, inclusive os gentios. O Cristo ressuscitado. Por isso o apóstolo Paulo diz: pertencemos a outro, aquele que ressuscitou. O Paulo trouxe a explicação de que morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, referindo à morte carnal de Jesus de Nazaré, seu sacrifício na cruz. Agora nós pertencemos a outro para viver um novo relacionamento, uma nova aliança. Porque em Jeremias 31, o Senhor Deus, já usando a boca do profeta Jeremias, profetizou: chegará o tempo que faria uma nova aliança com a comunidade de Israel e Judá. Eles não entenderam isso. Esta mulher aqui, nesta analogia que o apóstolo Paulo está fazendo, é a nação de Israel e também a igreja. O Senhor está dizendo
que ele faria uma nova aliança, teria uma nova maneira de se relacionar com a comunidade de Israel e Judá, com a igreja, com os que creem nele. Uma nova maneira de se relacionar nesta nova aliança. Antes, ele tinha uma aliança antiga, uma maneira antiga de se relacionar com o povo dele, o qual nós, gentios, não nos relacionávamos se não nos tornássemos judeus, porque a única maneira de se relacionar com o Senhor no antigo pacto pela lei era justamente pela lei. Mas como o apóstolo Paulo usou essa analogia da mulher, porque quando o marido dela morresse, ela estaria livre para ter um novo relacionamento. E quem foi que morreu, meus irmãos? Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. Portanto, Deus, a partir da morte de Jesus, trouxe uma nova aliança, uma nova maneira de se relacionar com a nação de Israel, com os judeus e com todos que creem, inclusive os gentios, a igreja. Antes, como esta mulher que Paulo trouxe exemplo, ela estava ligada ao marido pela lei. Era pela lei que ela estava ligada ao marido. A nação de Israel ou qualquer outra pessoa que quisesse adorar e se relacionar com Deus Criador deveria estar ligada a esse Criador, ao nosso Deus, pela lei, pelo antigo pacto, a antiga aliança. Por que nós usamos uma aliança no dedo? Para simbolizar o nosso relacionamento com a nossa esposa conosco. Por isso nós temos uma nova aliança. Se entre nós nos separamos, nós não trocamos a aliança? Essa aliança muitas pessoas jogam fora, destroem, etc. E não entra uma nova aliança, simbolizando um novo relacionamento? É a mesma coisa. Esta mulher, pela lei, só poderia se relacionar se o marido dela morresse, o marido primeiro. Aí sim ela poderia ter um segundo marido, isso pela lei. Este marido, nesta passagem, nesta palavra que está trazendo o apóstolo Paulo, é uma revelação isso. E eu sei que o Espírito Santo está testificando no seu coração, você é inteligente, você homem e mulher de Deus. Esta mulher é a nação de Israel, que pela lei se relacionava com Deus. Até mesmo os gentios que se convertiam ao judaísmo, eles tinham que se converter ao judaísmo, porque era regra. Aceitem, o Senhor no passado disse, pode aceitar os estrangeiros, mas ele tem que se converter ao judaísmo. O menino ao 8º dia tem que cortar um pedacinho do órgão genital, a pelinha, o prepúcio, chamava-se circuncisão, e ele seria inserido, como nós lemos aqui no início do vídeo, inserido à nação de Israel. E até o Senhor, lá em Números, em Levítico, em Deuteronômio, ame-o, trate o estrangeiro como se fosse o natural, não oprima o estrangeiro, porque vocês sabem o que é ser oprimido. Os gentios, eles se introduziam à nação de Israel, mas tinha que seguir as regras da lei, era a forma de se relacionar com Deus. Ok? Esta mulher que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, neste versículo, neste capítulo, é a nação de Israel. Por quê? A mulher ligada ao marido pela lei. A nação de Israel, os judeus e aqueles que queriam adorar a Deus, ligada a Deus pela lei. A partir do momento que o marido primeiro morresse, estaria liberada para ter outro marido, outro relacionamento. E qual que é o versículo principal da nossa mensagem?
Olha, ele trouxe esse versículo, amados. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Agora sim, a nação de Israel estava liberada para pertencerem a outro, ao ressuscitado. Quem ressuscitou? Cristo, o Salvador. Mas, primeiro, o primeiro marido, quem era? Quem era o primeiro marido? Nesta analogia, Jesus de Nazaré. A mulher só estaria liberada para casar-se novamente se o primeiro marido morresse. E o primeiro marido morreu. Jesus de Nazaré. Por isso que eu disse, nós não somos do Nazareno. Os gentios não. Nós não somos do Nazareno. Nós pertencemos a outro, como está aqui, olha no texto. Pertencemos a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Nós não pertencemos ao Nazareno. Ele nem veio para nós. Vocês vão ver aqui, o Jesus de Nazaré nem veio para nós. Ele não foi enviado para os gentios. Foi enviado para a nação de Israel. Eventualmente, Jesus de Nazaré ministrava, dava um pouco da graça para os judeus, para alguns gentios, como a mulher cananeia, por exemplo. Leia lá a passagem da mulher cananeia. Ele mesmo diz, não é certo que eu tiro o pão da mesa para dar aos cachorrinhos, tira o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas ela demonstrou tanta fé que ele se compadeceu dela. Dá uma olhadinha. Mas vamos ver aqui em alguns textos. Nós não pertencemos, nós gentios, brasileiros ou qualquer outro que não tem descendência israelita, nós não pertencemos ao Jesus de Nazaré. E tem denominação que tem esse nome ainda. Não pertencemos a Jesus de Nazaré. Ele não veio para nós. Nós pertencemos a outro. Nesta nova aliança, morremos para a lei. E se morremos para a lei não tem mais domínio sobre nós. Não cometemos mais pecados contra Deus, porque 1 João 3,4 diz, de fato, pecado é o quê? Pecado é transgredir a lei. E a lei já não existe mais. O antigo pacto acabou, a aliança acabou, a lei acabou. Nós vamos ver tudo isso aqui ainda. Vamos aqui aos textos. Como eu disse para vocês, nós gentios nem lei tínhamos. Romanos 2,14. Olha só, de fato, quando os gentios que não têm lei, gentios não têm lei, nós nunca tivemos lei. E o pior hoje em dia são as denominações religiosas evangélicas. Alguns outros sistemas religiosos por aí, que diz crer em Deus, querendo trazer a lei para os gentios. O pior, gentil querendo judaizar outros gentios. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Aliás, esse é um versículo que muitas denominações fazem uma enorme confusão e bagunça na cabeça das pessoas. Nós, gentios, nem lei tínhamos. Vamos aqui a outro texto. Mateus 10,5. Veja só o que está escrito aqui em Mateus 10,5. Amados, prestem atenção. Leia na sua Bíblia.
Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Olha só, não dirijam aos gentios. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. O próprio Senhor Jesus, ele orientou os 12. Aqui, Judas ainda estava vivo, para não se dirigirem aos gentios. E por quê? Porque o Senhor já tinha predestinado, já tinha escolhido, desde anos e anos e anos e centenas de anos atrás, o profeta e apóstolo Paulo, também profeta, pela boca do profeta Isaías 42:6. Já tinha prometido o apóstolo Paulo, o enviado Paulo, para ser pregador dos gentios. E o Senhor Jesus orientou os seus discípulos, os 12, não a nós, os 12, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Eles não tinham a ordem para pregar aos gentios. Não tinham essa ordem. As instruções não eram essa. Então presta atenção aqui no texto. Olha só. Mateus 10:5 lemos. Mateus 15:24. É por isso que eu disse para vocês. O Senhor Jesus de Nazaré, ele não foi enviado a nós. Mateus 15:24. Leia na sua Bíblia. Mas respondendo ele quem? Jesus, disse: não fui enviado senão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo disse isso. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por que o povo de Israel, as ovelhas de Israel, nós não éramos essas ovelhas. Nós somos outro grupo de ovelhas. Por que ele foi enviado para as ovelhas? E por que o povo de Israel estava perdido? Perdido na religião. Desde os tempos passados, desde os profetas, Jeremias 31:31, chegará os dias que quando farei uma nova aliança. A nova aliança depois da cruz, uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. Mas eles não entenderam a mensagem dos profetas, não entenderam as coisas da lei. Tudo na lei era sombra, apenas sombra, como essa sombra aqui, que está aqui atrás. A sombra não tem uma imagem perfeita da minha pessoa. Esta sombra que está aqui atrás, olha só, não é a imagem perfeita. A imagem perfeita é quando vocês olham para a pessoa que está sendo projetada a sombra. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. A lei, o antigo pacto, a antiga aliança, a antiga maneira de relacionar-se com Deus era só sombra, não a imagem perfeita das coisas futuras. Após a lei, após a cruz, teríamos a realidade das coisas olhando diretamente para Cristo, pertencendo a outro, pertencendo a Cristo. E isso seria revelado através do apóstolo Paulo, não através de Pedro, Tiago, João ou qualquer um dos discípulos. Afinal de contas, Mateus 10:5, o Senhor Jesus disse: não dirijam-se aos gentios. Por quê? Porque, como está aí no texto, não fui enviado senão, ou seja, apenas, o ascraseado é o mesmo que para.
apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor, ele foi enviado. João, aqui ó. Vamos aqui. João 11:1 ou 1:11, deixa eu ver aqui. João 1:11, veja aqui. Dá uma olhadinha. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Jesus ele veio exclusivamente, Jesus de Nazaré, para os seus, mas os seus não receberam. Como diz aqui Mateus 15:24, não fui enviado, Jesus de Nazaré. Por isso que está aqui o título. Jesus não foi enviado para os judeus. João 1:11. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, os judeus. Mateus 15:24. Não fui enviado senão, ou seja, apenas, ascraseado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para os gentios, não para as outras ovelhas de outro aprisco. Lembra dessa passagem? Nós vamos ver, vamos aqui ao texto. Veja só aqui no texto. A resposta de Jesus nesse trecho, Mateus 15:24, destaca a necessidade de a mulher cananeia. Esse texto aqui, amados, ó, 15:24. Aqui é aquela passagem que eu falei que Jesus, ele dava alguns spoilers. Ele, como o nosso apóstolo pregou, ele distribuía pedacinhos de queijinhos, ok? Para que os ratinhos comessem. Mas nós comemos o queijo direto na fonte, na graça de Deus. Mas nos dias da sua carne, o Senhor Jesus, ele ministrava sim. Ele ministrava eventualmente a graça de Deus. Só que a missão principal do Senhor Jesus era os judeus, era ir para a cruz, para que a lei acabasse. E o povo de Israel, como Paulo trouxe esta revelação, como eu estou compartilhando com vocês esta revelação, a mulher que Paulo deu de exemplo da lei, ligada ao marido pela lei, só poderia casar com outro se o marido morresse. O Senhor Jesus é este marido, aí sim ele morreu. E aí a nação de Israel estava liberada a ter outro. Por isso que a mensagem principal de Romanos, pertencemos a outro, ok? Nós pertencemos a outro. Não ao primeiro marido, não ao Nazareno, nem a nação de Israel já estava liberada, porque pela lei, a maneira como Israel ou qualquer um que se juntasse ao judaísmo tinha que se relacionar com o Senhor era pela lei. Assim como esta mulher que Paulo trouxe de exemplo, pela lei. Mas o marido morrendo, estava ela, pela lei de Moisés, liberada a casar com outro marido. E o marido que a nação de Israel estava ligada é Jesus de Nazaré, que representava a lei, que veio cumprir a lei. E aí a nação de Israel já estava liberada para ter outro. E nós, gentios, que já não tínhamos lei, e nós, atualmente, agora aqui, que nascemos após a obra da cruz, já nascemos pertencendo a outro, ao ressuscitado. E hoje, as igrejas judaizadas querem judaizar os gentios. Gentil querendo judaizar outros gentios. Uma calamidade. Absurdamente, assustadoramente isso está acontecendo. Lá na Coreia do Sul tem uma igreja que já existe há 500 anos. 3,5 milhões de membros.
Eu estava vendo o site deles hoje. Nossa, meu pai do céu. Quanto engano. Quanto engano, quanta salada. É como as igrejas hoje, a maioria delas, misturam lei com graça, mistura Antigo com o Novo Testamento. Acabou. O próprio Senhor Jesus, em mensagem que está aqui no meu canal, o próprio Senhor Jesus disse: eu não sou mediador do homem para com Deus pela antiga aliança. Ele disse isso, tem mensagem aqui. Jesus não é, o título eu acho que é esse, Jesus não é mediador do homem pela antiga aliança. Tem texto, tem mensagem. Jesus não é mediador do homem pela antiga aliança. Mas aí as igrejas insistem em pregar, doutrinar as ovelhas do Senhor pela antiga aliança, pela lei. Erro grave que cometem. Serão cobrados por isso. Por isso estou aqui fazendo a minha parte. Mas vamos ler aqui. Vocês vão se identificar ou como ovelhas do Senhor ou como bodes. Será que tu é ovelha ou bode? Será que tu é ovelha do Senhor? Mas vamos aqui ao texto. Vamos lá. Então Jesus disse: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta de Jesus nesse trecho destaca a necessidade de a mulher cananeia demonstrar sua fé, o que ela faz persistentemente. E Jesus elogia sua fé e concede a cura para sua filha. Aliás, eu digo uma coisa, esta mulher cananeia, ela fez alguma campanha? Ela fez algum voto com Deus? Ela fez algum juramento? Ela participou da campanha da cura, da campanha de libertação, porque a filha dela estava endemoniada. Ela participou de alguma coisa, como as igrejas denominacionais de hoje pregam e fazem com as ovelhas do Senhor? É campanha de libertação aqui, campanha de libertação acolá, campanha de santificação aqui. Ela não fez nada disso. Ela simplesmente demonstrou a fé dela e o Senhor Jesus elogiou a fé que ela teve. Vamos dar uma olhadinha aqui. Jesus elogia sua fé e concede cura para sua filha. Leia depois Mateus 15, os versículos anteriores e veja a história. Por que Jesus elogiou a fé dessa mulher? Por causa disso aqui, ó. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. Essa passagem de Mateus sobre a mulher cananeia demonstra que os gentios em graça apóstolos devem viver tão somente pela fé em Cristo Jesus, igual esta mulher, e ele elogiou. E Paulo ensina em Hebreus 10, 38, caso alguém tenta retroceder da fé para as obras. Por que da fé para as obras? Porque justamente o autor, como muitos dizem por aí, não conseguem crer e enxergar que o autor é Paulo, mas nós do MGA enxergamos e já tem vídeo no canal MGA Oficial, pregado pelo apóstolo Marcos Gomes, mostrando na sua palavra que o escritor de Hebreus é Paulo. Ok? É Paulo. Assista o vídeo no canal MGA do Ministério Graça e Apostolado Oficial, que o apóstolo Marcos Gomes está pregando em vários vídeos e comprovando na sua Bíblia que o autor aos Hebreus é o apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo nos ensina em Hebreus, porque os hebreus, atolados na lei, os crentes hebreus converteram-se à mensagem de Paulo, mas eles insistiam, em se basear na lei, queriam voltar para a lei. E em Hebreus 10, 38, como tem aqui na leitura, vamos ler aqui,
o apóstolo Paulo está mostrando a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Então ele diz aqui, olha, caso alguém tenta retroceder da fé para as obras, ele, Cristo, não se agradará. Porque no capítulo 10 de Hebreus, Paulo está ensinando sobre a superioridade da nova aliança, o Novo Testamento aos crentes judeus, hebreus, que insistiam viver das obras da lei. Para alguns, o escritor anônimo de Hebreus, olha, na verdade, aqueles que não creem que é Paulo, que não conseguem entender que é Paulo, na verdade eu falo, pouco importa. Eu entendi, e eu já li e sei que é Paulo. Mas aqueles que não conseguem entender isso, pouco importa. No mínimo, é alguém que andava com Paulo. No mínimo, era alguém convertido à graça que andava com Paulo, um cooperador de Paulo. Mas, como tem vídeo no canal do MGA, é Paulo o escritor, porque o nosso apóstolo Marcos Gomes já mostrou e demonstrou na palavra que é o apóstolo Paulo. Porém, apóstolo Paulo diz em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Por que ele fala isso? Primeiro, porque ele recebeu esta revelação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Se retroceder como? Retroceder no quê? Ele estava falando com quem? Com os hebreus. Os hebreus, eles viviam no quê? Na lei. Eles se converteram a Jesus, ok? Agora, se voltar atrás, se retroceder, o Senhor Jesus diz, não me agradarei dele. Hoje, muita gente que nem é judeu vive somente da lei. Deixa eu tomar um gole d'água. Como eu disse, muitas denominações religiosas evangélicas, gentios, querendo trazer a lei para gentios. Primeiro que a lei nem tem mais validade alguma para Deus. As coisas da lei, as regras da lei. Tem regra que é universal, né, meu irmão? Tem regra que não precisa nem estar na lei. Serve tanto para judeu na época da lei como para hoje. Por exemplo, não mentir, não matar, não roubar. Isso é básico, né? De amor e respeito ao próximo. Mas, em geral, a lei não tem mais nenhuma validade para Deus. Ela se extinguiu. Acabou. É como eu disse, se tirar a lei de nosso país, lei de trânsito, código penal, código civil, não vamos cometer nenhum crime. Não vai existir crime, porque o que diz que é crime, o que mostra, né, que é crime, são as leis de nosso país. Extinguiu a lei, que crime eu vou cometer se a lei se não tem nem lei para dizer que é crime? É a mesma coisa a transgressão da lei, o pecado de transgredir a lei, como nós lemos em 1 João 3:4. De fato, pecado é a transgressão da lei.